O filme do novo Blade com Mahershala Ali para a Marvel Studios parece ter afundado de vez. Mas ainda existe luz no fim do túnel. Uma luz que se chama Thunderbolts. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos logo para o que interessa. Pouquíssimo tempo atrás saíram notícias sobre a situação do filme Blade. Blade da Marvel pode ser cancelado devido a problemas de produção. E nós estamos ouvindo sobre esses problemas de produção de Blade já há muito tempo. Há rumores de que Blade da Marvel foi cancelado pela Marvel Studios devido a atrasos na produção. Porém, achei até uma outra notícia aqui que dá um contexto melhor. E repete o que vários rumores aí estão dizendo. Não é que foi cancelado para sempre. O filme do Blade tá em espera, stand-by, sabe, por tempo indeterminado. É quase como se tivesse cancelado, mas pode ter uma boa notícia no fim disso tudo. A última notícia que tivemos foi que o último rascunho do roteiro, de Eric Parson, o sexto roteirista a ser designado para o projeto de Blade, finalmente satisfez todos os envolvidos. Blade já foi anunciado com um baita ator no elenco, um vencedor de Oscar, o Mahershala Ali. Ele tinha uma ideia, tinha uma ambição para o projeto. O Kevin Feige, que é o cabeça da Marvel Studios, tinha uma outra ideia para o projeto. E aparentemente esse cabo de guerra aí foi resolvido. Mas, claramente, segundo o site, não é o caso. Essa história ainda deve ser reescrita, porque aparentemente o verdadeiro motivo pelo qual Blade foi adiado novamente é porque a Marvel está priorizando histórias multiversais na preparação para Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Portanto, pode não ser o caso de o estúdio ter dificuldade para acertar o Blade, ou seja, não é um problema que a história estava ruim esse tempo todo, mas sim simplesmente que o momento está ruim para o andarilho do dia, o Blade, estrear no UCM. O site conta que também ouviu rumores de que a resposta positiva à aparição do Wesley Snipes em Deadpool e Wolverine como o Blade original também levou o estúdio a planejar fazer um reboot ou uma história de multiverso que poderia apresentar ambas as versões do Blade, ou seja, Wesley Snipes junto com Mahershala Ali em um filme. De qualquer forma, tudo isso pode não ter mais importância agora. Afinal, o filme está em pausa de qualquer jeito, mas o site aqui espera que eles voltem a fazer Blade depois de Guerras Secretas. Esse filme da Marvel, cara, tá amaldiçoado. Mas fica mais interessante com as coisas que nós sabemos dos bastidores. O ator Mahershala Ali, lá em 2023, já tinha dito em uma entrevista aqui no Entertainment Weekly, que ele estava trabalhando no filme Blade e muito feliz com a direção que o projeto estava tomando. Também estava feliz com todo mundo que estava envolvido e tal, apesar de que as pessoas que estavam envolvidas naquela época para fazer um filme do Blade, que seria para maiores de idade, ou seja, um filme violento, que nem Deadpool e Wolverine, essas pessoas já não estão mais no projeto. Um dos atores, o Delroy Lindo, que tá no filme Pecadores, que tá nos cinemas agora, inclusive eu recomendo, filmaço, viu? Mas pra criança não. Ele comentou um pouco sobre o seu envolvimento com o projeto Blade. Falou o seguinte: quando a Marvel me procurou, eles pareceram realmente interessados na minha contribuição. E nas várias conversas que tive com os produtores, o roteirista, o diretor da época, tudo estava se tornando muito inclusivo. Era muito empolgante conceitualmente, mas também empolgante em termos do personagem que iria se formar. E então, por algum motivo, simplesmente saiu dos trilhos. Ou seja, estava tudo certo. Tudo certo! E inclusive nesse podcast aqui do John Campea, eles conversaram um pouco sobre uma entrevista que fizeram com a designer que trabalhou no filme Pecadores, do Ryan Coogler, o diretor que fez Pantera Negra, fez também Creed, mas enfim, essa designer também estava para trabalhar no filme do Blade. E ela revelou que o projeto inicialmente era para ser um filme de época, passado ali na década de 20, mas a ideia não foi para frente e ela confirmou que o filme está em espera, Não diz que está cancelado, não diz que ela está fora do projeto, só diz que o filme está em espera, confirmando que é um projeto que ainda pode acontecer. O que acontece é que o diretor Ryan Coogler, que acabou de lançar o filme Pecadores com Michael B. Jordan, não deve chegar para dirigir um filme do Blade tão cedo, porque ele diz que o próximo projeto dele, depois desse filme Pecadores, é um reboot
reboot da série Arquivo X, negócio que deve tomar algum tempinho dele. Então o que vai rolar no fim das contas? Primeiro você vai se inscrever aqui no canal, né? Dá uma força, eu adoraria ter a sua companhia aqui como parte da família Loquia. Se você já faz parte da família Loquia, beijo lá e muito obrigado por dar um like aqui nesse vídeo. É a sua força que mostra pro YouTube que a gente presta. O Blade já fez uma aparição no UCM na cena pós-créditos do filme Eternos. Ele não apareceu visualmente, mas a voz do Mahershala Ali falou com Danny Whitman, Cavaleiro Negro. Isso foi quase uma promessa de que o Blade vampiro iria estar interagindo com o Cavaleiro Negro num próximo filme aí. Só que esse próximo filme não saiu. E aí? Parece que a maldição do Wesley Snipes em Deadpool e Wolverine, quando ele falou que só existe um Blade, tá se concretizando. Mas o filme Eternos foi muito fraco, viu? É verdade, ele não foi muito sucesso de bilheteria. E acredito que justamente por isso pode ter acendido um sinal vermelho lá nos bastidores da Marvel para os produtores. De tipo, não vamos investir nos personagens que apareceram aqui ainda. Ficou a promessa no finalzinho lá que os Eternos iriam retornar, mas até agora nem sombra disso. Vale lembrar que o filme do Blade foi anunciado na San Diego Comic Con de 2019. O filme da Viúva Negra, as séries do Disney Plus não tinham nem estreado na época. Ainda estávamos na vibe de Ultimato. E o ator Mahershala Ali foi chamado para o palco e contaram a história de que ele ligou para Marvel Studios pedindo para participar, para ser o Blade no UCM. Considerando que o cara tinha acabado de ganhar um Oscar, a Marvel e o Kevin Feige devem ter pulado assim, não, sim, vamos, mas sem ter a menor ideia de como encaixar Blade no seu planejamento ou sequer de como fazer esse filme. Só isso tornaria o projeto bem difícil de ser desenvolvido. Some ao fato do projeto Blade ter alguma conexão com o filme dos Eternos, que não foi tão bem sucedido na bilheteria, e os produtores devem ter ficado ainda mais preocupados. Os filmes do Blade original nunca chegaram a ser um estrondo de bilheteria. Eles sim foram bem sucedidos, sim deram lucro, mas porque foram filmes bem baratos. E a Marvel, com esse hábito de fazer filmes só de grande orçamento, deve ter olhado para o projeto e pensado, não sei não. É isso, você tá dizendo que cancelaram um filme de vez. Não, porque é aqui que vem a reviravolta. De fato, estamos passando pela saga do multiverso, que vai terminar lá em Guerra Secreta no ano de 2027. E os projetos que vêm depois disso sequer foram anunciados ainda. Existe uma especulação muito forte de que teremos a saga dos mutantes, ou seja, um arco de histórias focado nos X-Men, novos X-Men, diga-se de passagem, né? Não os atores clássicos. Mas isso também abre as portas para outros núcleos, como o núcleo urbano e o núcleo sobrenatural. O diretor de Thunderbolts falou uma coisa bem interessante numa entrevista recente. Ele queria muito o Homem-Coisa na equipe de Thunderbolts, mas outro projeto da Marvel chegou primeiro, e ele falou tudo deu certo. O Homem-Coisa é o monstro do pântano da Marvel, e ele apareceu no especial de Halloween Lobisomem na Noite. Também existe uma pequena referência a ele em Sakaar, que é o planeta lá onde vários seres lutaram e o Hulk enfrentou o Thor. Bom, tinha um rosto dele lá, como se ele tivesse sido um dos lutadores em algum momento. Portanto, é um personagem que já tá aí no UCM. E outro projeto da Marvel já tava de olho nele. Que projeto é esse? O próprio Lobisomem é outro personagem sobrenatural da Marvel que apareceu uma vez e não retornou. Cavaleiro Negro, Danny Whitman, também não chegou de novo. E o Cavaleiro da Lua. Quem acompanha o canal já sabe onde eu quero chegar. A fase 4 da Marvel foi muito conturbada. Projetos que não se conectam tão bem, qualidade de história que flutuava muito por conta de o Kevin Feige, que é o cara que mantém tudo conectado, coeso, estar sobrecarregado. E a Disney e a Marvel já anunciaram que eles têm interesse de focar mais em qualidade agora. Eu realmente acho que os filmes dessa atual fase 5 vão definir tudo o que a Marvel vai fazer nas fases futuras, pelo menos a um curto, médio prazo. Então, por exemplo, se Quarteto Fantástico for um grande sucesso, contando uma história em um universo alternativo, eu acho que é possível a Marvel se abrir para investir mais nesse tipo de história que se passa totalmente em um universo alternativo. Da mesma forma que se Thunderbolts for um baita sucesso, acredito que a Marvel vai passar a investir mais nesse tipo de filme de equipe.
Tem gente, inclusive, que já acredita nisso, né? Que a Marvel não deveria mais fazer filmes de origem, todo filme de um personagem deveria ter participações especiais, deveria ser uma espécie de crossover. O Blade tá prestes a chegar em um ótimo momento, aí vai ter um jogo lançado que tem chance de ser um baita sucesso, tipo o jogo do Homem-Aranha, vamos esperar para ver. E considerando que já havia o interesse de colocar o Blade junto com o Cavaleiro Negro, é um salto para eles decidirem fazer um filme de equipe em vez de um filme solo do Blade. Uma equipe sobrenatural, assim, já existe nos quadrinhos, né? São os Filhos da Meia-Noite. E existem rumores, sim, de que a Marvel já estaria trabalhando nesse projeto, porém sem nenhuma data prevista. Então, no fim das contas, o filme original, a ideia que tinham pro Blade, pode de fato ter morrido. Acabou. Porque o que um dia pode acabar chegando nos cinemas teria muito mais a ver com o que vai rolar depois de Guerras Secretas nas fases 7, 8, onde certamente o posicionamento da empresa vai estar diferente. Mas o que é certeza é que se você gosta de super-heróis, vai curtir Super Saga. Uma história com personagens complexos, alguns com superpoderes, outros não, em um mundo que se transforma através de décadas. E aquele temperinho brasileiro, sabe? Vai em supersaga.com.br para conhecer mais sobre esse projeto e pegar o seu. Eu aposto que você vai curtir. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.